Bom dia, bom dia, seja bem-vinda a mais um devocional. Hoje nosso dia 24. Hoje nós vamos entrar em um novo tema. O tema que nós vamos entrar agora, a gente vai entrar na hábitos que se transformam em atitude. Hábitos que transformam atitudes. E o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre narrativa, tá? Narrativa é tudo aquilo que sai da nossa boca. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Para você que tem o devocional, você vai abrir sua Bíblia, a sua devocional, na página 151. Mas se você não tem, você pega a sua Bíblia. E hoje é Provérbios. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Deixa eu baixar mais um pouquinho o som. Senão eu perco o foco. Vamos fazer nossa oração pra gente já começar, tá bom? Respira fundo, abre o coração, deixa. Aí você fala o que tá no seu coração pra Deus e deixa a palavra de Deus também entrar no seu coração. E quando a gente deixa essa palavra entrar e fazer o propósito dela, a mudança nas nossas vidas. Eu também é forte hoje. Deixa eu me arrumar. Agora ficou melhor. Então vamos lá. Amado Jesus, querido Papai, Espírito Santo, bom dia. Obrigada por mais um dia na tua presença. Pai, tu és grande, tu és todo poderoso, tu és fogo consumidor, mas tu és um Deus misericordioso também. E obrigada porque tuas misericórdias se renovaram mais um dia, Pai. Eu pude me levantar e as minhas amigas também. Deus, obrigada por toda a força, por toda operação do nosso corpo para que nós estejamos vivas hoje, com com o corpo perfeito, Senhor Jesus, para viver a nossa vida, para louvar o teu nome, agradecer-te, Pai, muito obrigada. Senhor Deus de Israel, Senhor, se há alguém que está doente neste momento, que o Senhor venha tocar com a tua mão poderosa a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, que ela seja curada desde o alto da cabeça até a planta do pé. Senhor, tira toda a tristeza do coração, toda a preocupação, toda a ansiedade. Senhor Deus de Israel, Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és aquele que faz o impossível, Tu és aquele que move o que é imóvel. Tu és aquele, Senhor Jesus, que quebra o que é inquebrável. Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é a preocupação da minha amiga, mas eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor vá em encontro daquilo que tem preocupado ela e que ela venha descansar. Como diz o Salmo 23, Pai, o Senhor é nosso pastor e nada nos vai faltar, porque Tu estás conosco, Pai. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, Pai, o Senhor está conosco e nós não vamos temer. Deus, que seja verdade, isso que não seja só apenas palavras, mas que seja, Senhor Jesus, a escolha do nosso ser todos os dias, Pai. É confiar em Ti, Senhor, é confiar em Ti. Que nós vamos confiar em Ti, Pai, cada dia mais. E deixarmos, ó Deus, a Tua palavra fazer, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser feito no nosso coração. Eu acho interessante, Pai, como aquele pregador diz que o evangelho que não pode nos mudar, não pode nos salvar. Por isso que nós abrimos o nosso coração hoje, Deus, para que deixemos a Tua palavra entrar no nosso coração e mudar o que precisa ser mudado, Senhor. Para que nós venhamos nos achar irrepreensíveis quando o Senhor Jesus vem nos buscar, no espírito, no corpo e na alma, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito dessa frase de Spurgeon. Spurgeon foi um pregador, né, há muitos anos atrás. Eu não lembro, acho que no século... Não lembro qual século que ele é. Mas não importa. O que importa é que ele disse assim, olha, que o evangelho que não pode te mudar, ele não pode te salvar. Então, se você não deixar o evangelho, né, a palavra de Deus, mudar em você o que precisa ser mudado,
como que ele vai salvar você? Então, que eu e você escolha todos os dias abrir o coração, abrir a mente para receber a palavra do Senhor e deixar ela cumprir o propósito em nós, que é mudar aquilo que precisa ser mudado. E hoje, como eu falei, nosso tema, né, o bloco do devocional que nós entramos hoje é hábitos que transformam atitudes. E o primeiro hábito que nós vamos falar é sobre a narrativa, né? Tudo é narrativa. O que é narrativa? Narrativa é a historinha que você conta, né? Em tudo, né? Então a gente vai falar sobre isso. E aí, o Provérbios de hoje, que é 18, 20 e 21, diz assim: deixa eu mudar o link, porque assim tá muito agitado. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Repetindo. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Do fruto da boca, ou seja, do que sai da boca, enche o estômago do homem. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então é um ciclo. Sabe que é um ciclo? O que sai da boca enche o estômago, né? E a língua tem o poder sobre a vida e a morte. E aqueles que gostam de usá-la comerão do fruto do seu fruto. E outra palavra diz assim, ó, que aquilo que está cheio o coração, disso fala a boca. Então, do que tá cheio aqui, eu falo aqui. E do que eu falo aqui, enche o meu estômago. E fica nesse ciclo, né? Então, muitas vezes, se a gente parar para analisar, o que a gente fala, geralmente a gente continua falando, né? E acaba que a gente toma isso como uma crença. Eu acredito nisso. Então, quanto mais eu falo, mais eu reforço essa crença em mim. E aí eu vou continuar falando sobre isso, né? Até o momento em que você, com consciência, começar a perceber, é isso mesmo que eu quero falar? É disso mesmo que eu quero viver? E aí mudar, né? Quando eu mudar, aí sim eu me dou a oportunidade de comer outro fruto. Por quê? Porque aí eu vou mudar as palavras. E o devocional começa dizendo assim: existe muito mais poder no uso das palavras do que nós mesmos podemos imaginar. Com certeza você já leu na Bíblia e ouviu em pregações que precisamos controlar a nossa boca. Mas ela também tem o poder de controlar a nossa boca. Que ela fala do que o coração está cheio e que podemos usá-la para abençoar. Mas ela também tem o poder de amaldiçoar, destruir nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Então, certamente você já ouviu, né? Que a palavra tem poder, que a palavra, aquele que não refreia a sua língua, a religião dele é vã. Isso está escrito em Tiago. Por isso que eu digo que Tiago tem muita sabedoria para nós. Então, quando eu vi essa passagem, que eu falei, uau, eu preciso tomar cuidado, né, com o que eu falo. E o salmista ainda fala, Deus, coloca um guarda na minha boca, né, para aquilo que eu falo. Porque o que nós falamos cria a nossa realidade. E aí a boca fala do que o coração tá cheio. Então o que a pessoa falar, né, o que você fala, denuncia o que tem no seu coração. Se você é uma pessoa que fala coisas ruins, se você é uma pessoa que profere palavras ruins, o que tem no seu coração? Né? A gente precisa analisar. Porque a Bíblia fala, não é eu que tô falando, é a Bíblia. A Bíblia fala, olha, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, às vezes as pessoas até falam assim, não, aí refreia a língua, guarda, mas quando solta tudo de uma vez, né? Mas aquele sentimento tava ali no coração. Aí ela continua assim, veja que a passagem de Provérbios abre este capítulo, que o nosso coração fica cheio do que sai da nossa boca. E a palavra de Deus também nos lembra que de tudo
o que devemos guardar, o mais importante é o nosso coração. E o coração aqui não é o coração músculo, é o coração que bate aqui, sabe? Mas é as emoções, né? Quando a gente fala de coração na Bíblia, tá falando das emoções. E das emoções é que flui tudo na nossa vida. Se as nossas emoções estão fora do lugar, tudo vai mal. É impressionante que tudo dá errado. Mas quando as nossas emoções estão no lugar, as coisas vão começando a fluir de forma tão natural que você fala assim, uau, que maravilha. Porque as nossas emoções estão no lugar. Então a Bíblia diz, olha, de tudo que você deve guardar, o mais importante é você guardar as tuas emoções, o teu coração. Então você precisa guardar as suas emoções. E aí, ora, se devo guardar o meu coração, e se o que eu falo também o preenche, preciso ter muita sabedoria em relação ao que sai da minha boca, pois isso influencia no que carregarei dentro de mim. Então, olha só isso. Eu e você precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque isso nos alimenta. Isso, a Bíblia fala assim, ó, que do coração é onde tem as saídas da vida, né? É onde você toma suas decisões. Então, você tem que tomar consciência de que você precisa ter sabedoria. Eu e você precisamos ter sabedoria do que sai da nossa boca. Por isso que isso influencia o que eu carrego dentro de mim. Olha só. Quando falamos coração, estamos falando dos nossos sentimentos. Nossas palavras influenciam diretamente aquilo que sentimos. Palavras boas que produzem graça em quem escuta enchem o nosso coração de fé, esperança e amor. Assim como o coração cheio dessas virtudes produz sentimentos como alegria, gratidão, amor ao próximo e generosidade. Eu e você já sabemos que tudo que comunicamos, pensamos, sentimos produz nossas crenças, e toda crença é autorrealizável. Então, aquilo que você acredita sobre família, filhos, saúde, finanças, vida profissional e até mesmo sobre sua conexão com Deus é diretamente influenciado pelas suas palavras. Se vivemos o que acreditamos, ou seja, vivemos o que nossas crenças que são geradas ou transformadas pelas palavras que saem de nós. Nossa obrigação é falar com sabedoria, responsabilidade, discernimento e inteligência, pois precisamos ser intencionais na nossa comunicação. Então, o que? Nós precisamos de ter essa sabedoria, né? E assim, tudo que a gente pensa, que a gente fala, gera em nós um sentimento. E esse sentimento a gente vai dar um significado para aquilo que está acontecendo. Isso vai gerar a nossa crença. E a nossa crença é quem vai definir tudo. É como se fosse um software do computador. Aqui, nesse computador que eu tenho aqui na minha frente, eu consigo fazer documentos, eu consigo editar os vídeos, eu consigo fazer as coisas, mas o que? Às vezes eu quero fazer uma coisa, vamos supor que eu queira editar uma foto. Com as configurações atuais, vai ver se eu posso ou não posso. Por quê? Eu preciso do programa, né? E aí eu vou lá, baixo o Photoshop, e aí quando eu baixei, instalei o programa, agora eu vou conseguir fazer a edição de foto. Antes eu não conseguia, por quê? Porque eu não tinha esse drive, né? E esses drives, esses programas, são como a nossa crença. Por exemplo, se eu falar pra você, dinheiro é... O que você completou aí? Escreve pra mim. Isso é o quê? É aquilo que você ouviu, sentiu, muito provavelmente quando era criança, principalmente até os 12 anos de idade, sobre dinheiro. Então, o que vem na sua cabeça quando eu digo dinheiro é, né? Às vezes, a maioria diz o quê? Escreve aí pra mim, em nome de Jesus. Escreve aí o que vem na sua cabeça. Então, esses drives a gente tem em todas as áreas da vida. É sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre criação de filhos, né? Então, esses são os drives que tem na nossa cabeça. Então, aí tem dinheiro é sujo, dinheiro... o rico não vai pro céu. A Aline já tá sendo curada, glória a Deus. Mas a maioria das pessoas não acham
né? A Aline colocou aqui a solução, né? Em parte, Monique, em parte a solução. E aí, por que eu digo em parte? Porque se você tiver dinheiro e você não for curada nas suas emoções, nas suas crenças sobre dinheiro, você perde tudo. E aí, às vezes, acaba perdendo e voltando para um lugar pior do que você estava antes. Por isso que eu digo que é em parte. Ajudar muito, é muito bom, mas você precisa se curar. Eu preciso me curar, né? E aí eu não sei você, mas aí você precisa descobrir aí, né? Então, tudo que você... E aí você fala assim, Monique, como que eu descobri isso? Olha o seu extrato. Olha a tua conta. Como tá a sua conta? Né? E aí, onde entrar a narrativa? É assim, ó. Mas tá difícil pra todo mundo. É normal. Todo mundo tem problema financeiro. Essa é a narrativa que você conta, porque aí você já fala pro seu cérebro, tá tudo bem, todo mundo tá assim. E aí você também não tem problema você tá. Só que, lembra, minha mãe falava muito pra mim. Provavelmente a sua também falava, você não é todo mundo, né? Então, existe muito... até que hoje eu acho que, não sei se é por causa das pessoas que eu sigo e tal, mas eu acho que já diminuiu um pouco. Antes eu acho que era muito mais difícil você falar sobre dinheiro, né? Muito mais... a Natália Arcuri fala que é dinheirofobia, né? Eu de medo de falar de dinheiro, né? Às vezes a pessoa até tem medo mesmo do dinheiro. É igual eu tô lendo o livro agora do Paulo Vieira, que ele fala assim que igual um adolescente, né? Uma criança vai crescendo, um menino, né? Ele vai crescendo e ele só ouve falar sobre menina, mas ele nunca viu, ele nunca conversou com a menina, nunca nada. E aí ele passa a vida dele toda, só que quando ele é adolescente, tá lá nos 15 anos, aí querem que ele namore, né? 18, 20, sei lá. Querem que ele namore, só que nunca apresentaram uma menina pra ele, né? Então, quando ele vai chegar ali, ver essa menina, ele vai fazer qualquer coisa pra essa menina ir embora, porque ele não conhece, né? E o nosso cérebro tem medo do desconhecido. Então, a mesma coisa acontece com o dinheiro. Se você não sabe lidar, você não conhece sobre ele, o que vai acontecer? Você vai fazer alguma coisa pra se livrar dele. Vai ficar a mão coça pra gastar aquele dinheiro, né? Pra comprar alguma coisa. Então, isso é tudo o que? É a narrativa que a gente tem. É a crença que a gente tem na nossa cabeça e aquilo que nós falamos sobre dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi a vida inteira isso. Dinheiro não dá em árvore. Que dinheiro é sujo, né? Muitas vezes eu ouvi. E aí, sobre casamento? Homem é assim, todo homem é assim, todo homem faz isso, né? Então, o que a gente fala? O que a gente fala denuncia o que a gente acredita. A crença que tá na nossa cabeça. Então, é preciso você e eu termos sabedoria naquilo que sai da nossa boca. E Mateus 12, 36 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tem falado. Então, pensa, no dia do juízo, eu e você vamos dar conta de toda palavra inútil que saiu da nossa boca. Forte, né? Além de atrapalhar ou ajudar na nossa vida aqui, as nossas palavras, toda aquela que a gente usou que atrapalha, né, que é inútil, toda reclamação, toda ofensa, toda maledicência, toda fofoca, toda sofisma, lembra? Sofisma é verdade misturada com mentira. Tudo isso vai fazer o quê? Eu e você vamos dar conta diante de Deus. Paulo Vieira costuma dizer que tudo na nossa vida acontece de acordo com a nossa narrativa, com a narrativa que escolhemos, ou seja, tudo que vivemos é fruto da história que contamos, palavras lançadas sobre aquilo que nos acontece em cada área da vida. Nossas narrativas podem nos abençoar,
gerar esperança e sentimentos positivos ou nos levar a um lugar de dor, tristeza profunda, vitimização, mentira, medo e falta de fé. São elas que definem se vivemos como um herói aprendiz ou como uma vítima sofredora. Se diante de cada situação difícil da jornada olharmos para o que nos acontece e comunicamos gratidão, perguntando-nos o que precisamos aprender com essa dificuldade e nos responsabilizamos 100% por mudá-la, deixaremos no nosso coração farto, cheio de sentimentos que geram humildade, autorresponsabilidade, arrependimento e que nos colocam como em um estilo de vida de crescimento, aprendizado constante. Assim, os bons frutos virão. Ou seja, né, se tudo que nos acontece na vida, qual o significado que a gente dá? Se nós colocarmos como herói aprendiz, a gente tem duas opções: o herói aprendiz ou a vítima sofredora, né? Se a gente vê os filmes que tem herói, o que acontece? Né? Tem sempre a vítima e tem o herói. O que acontece quando a vítima é pega pelo vilão? O herói vai lá e salva a vítima. Mas o que acontece com a vítima? De novo, ela vai ser pega. Ela é pega pelo vilão. Mas o que acontece se o herói é pego? Ele dá um jeito de sair de lá. E ele não volta, não é pego mais pelo vilão. Ele só é pego uma vez, se for. Então, a gente tem a mesma... Nós, eu e você, a gente pode escolher ser o herói, aprendiz ou a vítima. Como? Quando acontece alguma coisa de ruim comigo. Eu digo, se eu fico, ai, porque isso acontece comigo. Ai, porque toda vez que tá dando certo, as coisas começam a dar errado. Ai, porque o juros tá muito alto. Ai, é porque tá todo mundo endividado. Ai, é porque toda vez que eu trago uma historinha, uma narrativa, né, pra justificar esse meu fracasso, esse problema, o que eu tô falando? O problema não sou eu. É o mundo, é a inflação, é o governo, não sou eu. Então não preciso mudar. Só que quando eu me coloco como herói aprendiz e eu falo assim, o que é que eu posso aprender nessa situação? Nesse momento, eu me dou a oportunidade de ser um herói aprendiz, de aprender com aquela situação. E isso vai gerar o que em mim? Humildade, pra ver, eu preciso mudar. Autorresponsabilidade, eu sou 100% responsável do que acontece comigo. Né? E o ser humano tem uma tendência a não ser autorresponsável. Se a gente vai lá no Éden, quando a mulher come o fruto que Deus falou que não era para comer, por causa do diálogo que teve com a serpente. Depois, quando Adão comeu, aí Deus chama eles. Deus chama Adão e fala, Adão, por que você... Quem te mostrou que seus olhos estavam nus? Ah, sabe o que é? É que a mulher que o Senhor me deu, sabe? Aquela mulher que o Senhor me deu? Então, ela me deu do fruto. Mulher, por que você comeu? Ah, pai, porque é a serpente. Sabe a serpente que o Senhor criou? Então, a serpente que o Senhor criou, ela falou que era para eu comer. Olha só a tendência do ser humano. Então, a primeira coisa, muitas vezes, que vem na cabeça, não, mas é a historinha. Só que se você calar essa historinha e começar a pensar, o que eu posso aprender com isso? O que é que precisa melhorar aqui? Às vezes, acontece alguma coisa e chega queima assim no meu coração. Aí eu falo assim, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô assim? Essa angústia, essa raiva, pra quê? Por quê? Faz sentido isso? Será que tá na mesma proporção do que aconteceu? Principalmente nós, mulheres, né? A gente tem aquela, mas eu tô de TPM. Não fala comigo hoje que eu tô de TPM. Ó a narrativa. Será que a TPM é mais forte do que eu e você?
Eu sei que pra mulheres, tem mulheres que sofrem muito com isso. Mas, uma vez eu ouvi uma pregação dele na Tanuri, falando assim, olha, você não pode deixar que a TPM seja mais forte que você. Porque aí, quando tá na TPM, você pode aparecer a bruxa aqui dentro de você? Não. Põe essa bruxa no lugar dela. Respira fundo, né? Então é a historinha que a gente conta. Porque aí, se eu tô de TPM, eu posso qualquer coisa. Que aí ninguém, né, coitada, tá de TPM. Mas isso é o quê? É o diálogo de vitimização. Mas que eu e você, nessa manhã, venha tomar essa consciência e prestar atenção no que sai da nossa boca. E aqui, se a gente escolher o herói aprendiz, o que vai acontecer? A gente vai... Qual fruto gera em nós? Humildade, autorresponsabilidade, arrependimento. Poxa, eu fui grossa com aquela pessoa. Me perdoe, né? Pede perdão pra pessoa. E aí, isso vai colocar a gente num estilo de vida de crescimento e aprendizado, né? Então, os frutos bons, eles virão. Eles virão. Só que, ela continua, mas atenção, porque o universo também é verdade. Suas palavras e sua narrativa sobre si mesmo e tudo o que lhe acontece também pode levar à morte. A morte dos sonhos, da alegria, dos projetos de Deus para sua vida, da sua saúde e até da morte, até a morte da sua esperança e fé. Lembre-se de que suas palavras deixarão o seu coração cheio. Se o que sai da sua boca é lamúria, reclamação, crítica, acusação, vitimização, palavras de desesperança e dor, seu coração se fartará dessas coisas e vai transbordar piores sentimentos que podem existir em você, os piores sentimentos que podem existir em você. Um coração amargo transborda ingratidão, medo, culpa, não merecimento, doenças emocionais como ansiedade, depressão, desamor, solidão e muitos outros sentimentos que secam os ossos e adoecem o corpo e a alma. Isso está escrito em Provérbios. Então, se o que sair da nossa boca foram palavras de medo, de reclamação, de crítica, isso vai gerar em nós os piores sentimentos. Faça o teste. Na hora que você estiver reclamando, preste atenção no sentimento que tem no seu coração. É um sentimento bom ou um sentimento ruim? E quanto mais você sentir esse sentimento, mais coisa ruim você vai falar. E aí o que vai acontecer? À sua volta, você só vai ver o ruim. Só vai ver o ruim, né? E aí você pode falar assim, Monique, mas eu não reclamo. Não, eu não reclamo, já sou curada disso. Tá bom. Então vamos ver, ó. Chegou, sabe aquele dia? Foi terrível no trabalho. Teve quem trabalha no hospital, já trabalhei no hospital, a gente atendia 300, 400 pessoas num dia só, quando eu trabalhava na recepção. E aí, chegava em casa, não sei, ó, você, tá? Vê aí. Aí, chega em casa, aí se cai assim, ó. Ai. Tô morta. Tô morta. Quem já disse que tava morta? Se amaldiçoando, dizendo que tava morta. Muitas vezes você fala, nossa, eu tô morta de cansada. Ai, Jesus. E ainda vou dar conta diante de Deus de quando falava essas coisas. Eu levava meu filho pra escola e era uma caminhadinha, né? Uns 20 minutos caminhando. E aí eu chegava lá na frente da escola e ficava... Isso não é reclamação? É reclamação. E eu achava que não reclamava. É Jesus me tratando. E aí, ontem foi interessante. Uma amiga falou assim pra mim, eu comecei a tomar um remédio, mas ele me fez mal pra emagrecer. Então, eu vou tomar não, eu nasci pra ser gorda mesmo. Eu falei assim, não, tu não nasceu pra ser gorda. Para de falar isso. E aí, tava andando muito do clube, falando, a gente não pode conversar sobre isso agora, porque o pastor vai brigar com a gente. Mas tu não nasceu pra ser gorda. Tu não nasceu pra ser gorda. Eu falei, não, é que ela passou um remédio. Ela falou, não tome esses remédios. Você precisa mudar a sua alimentação. Porque o teu metabolismo tá devagar, porque você não come. Você come 2 vezes no dia. E olha lá.
Não, o que você faz? O seu corpo entender que você não sabe quando você vai comer de novo. Então ele precisa estocar. Então tudo que você come, ele estoca, em forma de gordura. E então você precisa comer de 3 em 3 horas, para que depois de um tempo o seu corpo entenda que tá tudo bem, que ele pode queimar a caloria, que você vai se alimentar. Né? E eu falei pra história de uma amiga minha, falou assim, que ela ficou, depois do luto, ela engordou muito, porque tudo que ela comia, quando comia, porque não comia sempre, era uma vez no dia, e olha lá, e aí tudo que ela comia, o corpo entendia que devia guardar, porque eu não sabia quando ela ia comer de novo. Então ela engordou ao invés de emagrecer. E aí quando ela entrou, né, junto com o personal, cuidando da alimentação, porque ela queria fazer uma cirurgia, o médico falou pra ela, ó, você precisa emagrecer tanto, senão eu não faço tua cirurgia. Então ela falou, eu vou fazer, eu vou emagrecer. Ela levou 3 meses comendo de 3 em 3 horas com despertador pra tocar, pra ela comer. Se eu não me engano foi 3 meses, de 2 a 3 meses, pra que ele entendesse, o metabolismo entender. Falou, olha, eu tô comendo, você pode gastar as energias aí. Comendo e treinando, 2 meses, né? Quando eu lá em 2016, mais ou menos, eu vi que eu tava muito gordinha, né? O meu peso ideal é em torno de 60 quilos. E por causa da minha altura, né? Que eu não sou muito alta. E eu tava com mais de 70. Eu falei, não, calma. Eu preciso emagrecer. Eu fui lá pro canal Tua Saúde, tanto no blog quanto no YouTube, vi tudo que era de emagrecimento e comecei a colocar em prática. Eu levei 2 meses sem emagrecer 1 grama, né? E aí depois disso foi que eu comecei a emagrecer. Então, porque eu falei, não, eu vou emagrecer. Por enquanto tava tudo bem. Mas até o momento que eu falei assim, nossa gente, essa barriga tá tão grande, não tem um bebê aqui dentro. Ah, não, é só pão? Ah, vou ter que dar um jeito nisso. E aí, quando eu falei, chega, eu fui lá e fiz. E aí, com 3 meses depois, eu tava pesando menos de 70 quilos. E aí foi assim, ó, cada semana, depois desse prazo, cada semana eu emagrecia meio quilo. Porque eu me mantive só com a alimentação. Nesse tempo eu nem fazia atividade física. Então só com a alimentação eu consegui diminuir. Por quê? Era a narrativa que eu contava. Não, tá tudo bem, todo mundo tá acima do peso. Quem liga? Não. Coisa da minha mãe. Minha mãe falava toda vez, nossa, toda vez que eu te vejo você tá mais gorda. Aí eu achava que eram os olhos dela, não eu. Até o dia em que eu me olhei com verdade no espelho, eu falei, realmente, eu tô gorda. E aí comecei a me cuidar, né? E aí mudei a história. Então, eu e você precisa ter esse entendimento de que as nossas palavras interferem até na nossa saúde. Até na nossa saúde, né? Então, o provérbio fala que um coração amargo, um coração triste, seca os ossos. Pensa, seca os ossos. Mas o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Né? Tem vezes que a pessoa que nem é tão bonita assim, mas você olha assim, quando ela tem uma felicidade, que ela sorri com os olhos, você fala assim, gente, que pessoa bonita. Nossa, como você tá bonita hoje. E você não mudou nada. Você tá se vestindo do mesmo jeito, se maquia do mesmo jeito ou não se maqueia, mas você tá diferente. As pessoas sentem. Não sei se já aconteceu com você isso, mas a gente sente, a gente vê a diferença de uma pessoa feliz e triste, né? Uma pessoa cabisbaixa. E aí, o que você fala, interfere até no seu sentimento, na sua emoção, na forma como você se veste, em tudo interfere, em tudo. Aí ela, tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Palavras de amor e esperança geram um coração cheio de amor e fé. Mas palavras de ingratidão geram um coração cheio de tristeza e amargura. Vou compartilhar com você uma história para mostrar o poder da nossa comunicação. Tenho uma amiga muito querida, super inteligente e generosa, profissional brilhante, amiga de todos que passam na sua vida. Porém, essa mulher, cheia de virtudes, vive há décadas ciclos de muita limitação financeira e frustração.
Ela se esforça, trabalha muito, busca novos conhecimentos, mas não consegue romper o ciclo negativo de suas finanças. Um dia ela abriu seu coração e soltou, no meio de uma conversa, havia anos, repetia para si mesma a seguinte frase: não vou nem sonhar e fazer planos porque meus sonhos nunca se realizam e eu só fico mais frustrada. Então, melhor não sonhar. Olha só. Detalhe, ela estava se referindo a todos os sonhos e projetos dela que dependiam de recursos financeiros. A narrativa que ela dizia para si mesma que ela não, mesmo que ela não verbalizasse, era de que melhor nem sonhar, pois não ia acontecer porque ela não teria o dinheiro para viver esses sonhos. E é óbvio, após repetir essa narrativa, nada acontecia mesmo. Sua comunicação reforçava a crença de incompetência financeira e crença de não merecimento, e enchia o coração dela de desesperança e tristeza. E como nós só vivemos aquilo em que acreditamos, a vida dela entrou em um loop sem fim de derrotas financeiras, frustrações, sonhos não realizados por falta de dinheiro e crença de que é melhor não ter sonhos. Entende como funciona? Como a minha vida e a sua é da mesma maneira. Então essa amiga aqui, ela tinha essa narrativa, olha, melhor nem sonhar, porque eu não vou ter dinheiro mesmo para fazer, então, né? E você vê, pelas características dela, era uma pessoa maravilhosa, mas tinha esse diálogo, mesmo que interno. Então até mesmo que você pensa, isso acaba né, fazendo com que você viva isso, né? Quem não fala assim, menino, para, de correção você vai cair, fecha a boca e a criança cai. O que é isso, né? Até o que você nem fala pro seu filho, mas você pensa a respeito dele, vai fazer ele se tornar aquilo. Então, eu tava conversando com uma amiga no telefone, e aí o Samuel fez alguma coisa. Eu falei, meu filho, meu santo, não faça isso. Ela falou, santo? Não, aqui em casa não é santo, não. Aí eu falei assim, não, a palavra tem poder. Então, eu profiro coisas boas na vida, no meu filho, mesmo na hora que ele tá fazendo arte. Então, eu já vi de perto o poder da palavra. Então, olha só. Só que, vez ou outra, eu ainda me pego pensando algo ou como uma narrativa de vítima. E aí, esse final de semana foi um mesmo que me caiu a ficha, que eu falei, Monique, santa, de novo, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Mudar a narrativa. Né? E uma coisa que eu percebi logo no começo da jornada é muitas vezes eu não tinha uma narrativa ruim, mas eu também não tinha uma boa. Sabe? Não tinha uma fala boa. No sentido de profecia, sabe? Profecia é palavras à frente, né? Então, dizer que o dia vai ser bom, que a semana vai ser maravilhosa, que o seu mês vai ser maravilhoso, ou que a pessoa vai fazer que vai dar certo aquilo na vida dela, ou eu mesmo, não, eu vou fazer isso aqui vai dar certo. Faltava essa narrativa boa em mim. E aí, o que eu falei que eu trouxe pra vocês é um experimento. Porque tem gente que não acredita, né? Mesmo que seja a palavra de Deus. Então eu trouxe uma história, esqueci o nome da palavra. Mas é um experimento científico, uma pesquisa científica. E que mostra que, ó, esse daqui é do arroz no potinho. Aqui tá escrito, obrigada, eu amo você. Aqui tá em inglês, eu odeio você. Eu acho que é isso. E aí, é o mesmo arroz, feito no mesmo dia. Só que, depois de um tempo, esse arroz bom aqui, esse arroz que tem palavras boas, ele se mantém íntegro. Ele não fica ruim. Já o outro fica... Eu vou ver se tem foto dele aqui depois, não tem. Esse daqui fica embolorado, fica preto. E aí teve uma professora do Sul que fez esse... Tem um vídeo, eu vou ver se eu acho esse vídeo na internet, vamos postar pra vocês. Que fez esse experimento pra ver se era verdade. Aí fez com as crianças da escola, né? Aí todo dia
As crianças falavam com um potinho bom: olha, eu te amo, você é legal, você é bonito. E o outro: eu te odeio, você é feio. Palavras ruins. E aqueles potinhos de arroz, o que tinha palavras boas ficou bom. Depois do mesmo, era o mesmo arroz, depois do mesmo tempo, os arrozes estavam diferentes. Que palavras boas estava bom ainda, e o outro estava todo embolorado. Então, é o poder das palavras. E aí a professora ensinando para as crianças que toda vez que ela fala alguma coisa ruim pro coleguinha, ela tá trazendo o pior de ruim daquela pessoa. E aí o outro é a água. Ó, esse daqui é a água. O pesquisador, ele pegou água da mesma fonte, tá? No mesmo momento, pegou potinhos diferentes e expôs cada potinho a uma música, né? Ou a palavras diferentes. Então, ó, essa daqui é a água que foi exposta ao heavy metal, né? Aquela música, acho que é heavy metal, acho que é rock, né? Não sei. Mas é aquele rock pesado. Aqui, ó, foi a música do John Lennon. Imagine. A água se cristalizou dessa forma. Isso aqui é tudo olhando microscopicamente, tá? Essa daqui foi a mesma água, tá? Foi exposta a frase "você me enoja". Olha a forma que ela tomou. Já essa daqui, a Sinfonia no 40 de Mozart. Olha como ela ficou diferente. Vendo? Aqui, ela foi exposta a palavra mal. Olha como ela se cristalizou de uma forma diferente. Essa daqui é a palavra obrigado. Essa daqui, a palavra sabedoria. Essa daqui, a palavra verdade. Dá pra ver como ela se cristalizou? Aqui, amor e gratidão. E essa daqui, palavra eterno. Então, cada tipo de música ou palavra que cada água foi exposta tomou uma forma diferente. E aí, quando a gente vai lá pra aula de ciência, 70% do nosso corpo é água. Então, o que é que eu e você estamos expostos ou estamos mesmo falando a nosso respeito? E isso cria a nossa realidade. E isso vai influenciar no que eu e você vivemos, né? Então, com coragem, com verdade, com humildade hoje, o que tem saído da sua boca? Seja palavras ou seja comunicação verbal, lembra? Tô morta. O que é que sai da sua boca? O que está transbordando no seu coração? Se a gente perguntar para o seu cônjuge, ou um profissional, ou para um familiar mais próximo seu, o que ele vai dizer sobre as palavras que você transborda na vida dele? O que é que você fala para o seu marido ou para sua esposa, para seus filhos? A pessoa mais próxima de você na sua casa, o que é que você fala? Se eu perguntar para ele: fulano, o que é que sai da boca da fulaninha aqui? O que sai da boca da Monique, Ismael? O que sobre ele? Ismael, o que a Monique fala sobre você? E aí você olha pra sua vida, lembra? Tudo que nós falamos aqui não é pra você julgar. E nem eu. Mas é pra eu e você olhar pra nós. Lembra que Jesus contava metáforas, histórias? Pra quê? Porque assim você se desarma. Lembra de Natan? Quando falou pra Davi? Da ovelhinha, da cordeirinha. É pra te desarmar, pra você sair da defesa. Mas abrir o coração com humildade, com verdade, de dizer: o que é que eu tenho falado? Qual é a minha narrativa? Né? Aí a gente precisa estar atento, porque uma hora a gente cura de uma, aí aparece outra. Ou a gente percebe outra. Porque lembra, cada dia a gente se renova
A gente é uma nova pessoa. Nossas células estão todo o tempo. Tem até eu vi uma pesquisa que falava, só que eu não lembro quantos dias, mas que a cada tanto de dias nós somos uma pessoa nova, porque até as nossas células todas se regeneraram. Então, a todo momento a gente tá se regenerando, né? Sendo uma nova pessoa. Dizem que um rio nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. É por isso, porque a gente tá todo tempo mudando. E aí, será que as nossas palavras vai fazer isso pro bem ou pro mal? E lembra, até mesmo o que você pensa influencia. E eu diria principalmente, né? E quando você fala, a primeira pessoa que ouve é você mesmo. Porque é o ouvido mais próximo da sua boca. Então, o que você fala sobre finanças, sobre casamento? O que você fala? Exercício de hoje é escrever as áreas da sua vida que você colhe frutos ruins. Porque durante algum tempo lançou palavras de maldição, ou talvez ainda lance palavras negativas e de derrota. Depois de anotar a área, você vai escrever alguns exemplos de narrativa negativa que você vinha contando para si. Um exemplo que ela coloca aqui, área financeira. Né? Então, você vai pegar 3 áreas de dor hoje para você. Quais áreas? Se você olhar a sua vida assim inteira, 3 áreas. Quais áreas são as que você sente mais dor? Dessas você vai escrever. E aí você vai trazer à sua memória qual é a narrativa negativa que você tem nessa área. E aí, aqui na área financeira, ela colocou como narrativa o seguinte: só ganha dinheiro quem já tem dinheiro. Dinheiro é sujo, rico não vai pro céu. Dinheiro na minha mão é vendaval. Se meu dinheiro der para pagar as contas, já estou muito feliz. Só se eu ganhar na loteria para comprar isso. Então, você vai anotar quais são as narrativas, as historinhas negativas que você conta nessa área. Então, você vai trazer essa consciência para sua vida. O louvor do dia é Tudo a Ver com Ele, da Central 3. E temos a nossa oração. Passa hoje o dia se analisando, pensando. Tudo que você for falar, você... calma. Deixa eu pensar nisso primeiro. Às vezes já ouvi assim, isso nunca muda. Isso é assim mesmo. Vai como Deus quer. Você fala, como está a vida? Vai como Deus quer. É triste porque a gente coloca em Deus a responsabilidade dos nossos problemas, entende? Não, ainda fala, a Bíblia diz que os planos de Deus são bons para nós. E aí a gente fala que a nossa vida tá toda ruim, toda terrível. Vai dizer que tá na vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Né? Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. Mas com verdade, com humildade. Escrever o que é que você tem dito sobre essas áreas. E vamos fazer nossa oração. Tudo a ver com ele. Deixa eu colocar aqui. Tudo a ver com. E aí você vai vendo aí. Vai pensando. Vai pensando, trazendo a consciência. Lembra, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Fez sentido para você? Amanhã tem mais. Amanhã o tema também é muito bom. Não falta. Vem, não desiste. Não desiste. Lembrando que se você chegou aqui agora, perdeu algum dia, não faz mal. Lá no YouTube, canal Eu Sou Monique. Coloca assim na barra de pesquisa Eu Sou Monique Devocional. Rapidinho você vai encontrar. Lá tem a playlist do devocional todinha salva lá pra você ver, tá bom? Você não vai perder nada. E volta amanhã. Nós vamos orar. Pai amado, Senhor da minha vida, Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos pela tua palavra deixada para nós, palavra que nos ensina os caminhos a seguir
e que nos exorta a sermos sábios. Te peço perdão, te pedimos perdão, Senhor, por todas as palavras negativas que já falamos, por todas as palavras de maldição sobre a nossa vida e a vida das pessoas, de outras pessoas. Peço que o teu sangue derramado na cruz lave toda palavra de derrota, dor, julgamento, difamação, imoralidade, acusação e crítica que já saiu da nossa boca. Eu decido que, a partir de hoje, só abrir a minha boca com sabedoria. Decidimos que tudo que falaremos produzirá graça nas pessoas que vão nos ouvir e que gerará vida na minha vida e na vida das pessoas à nossa volta. Eu agradeço pelo teu perdão e te peço tudo isso em nome do meu único Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fico com essa palavra. Um abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Eu te amo e a gente se vê amanhã. Tchau.